feito o Senhor por nós, por isso é motivo de estarmos alegres na presença do Senhor. Declare e que essa palavra seja verdade em nossas vidas. Que você possa provar da bondade, do amor e da misericórdia do Senhor. Que você tenha sensibilidade para entender que sem o Senhor nada podemos fazer. Amém? Deus, ele tem um alimento substancioso para nós nessa noite. Ele tem liberado do seu amor e da sua misericórdia. Vamos provar desse alimento que Deus tem para nós. Pai, em nome de Jesus, eu quero consagrar esse momento, juntamente com a tua filha que já apresentou, meu Deus, em nome de Jesus, essa reunião. E eu quero te pedir, Espírito Santo, fala conosco. Pai, acampa anjos ao redor das nossas casas, dos nossos familiares. Toma a vida daqueles, Pai, em nome de Jesus, que ainda estão indo para suas casas. Cobre com teu sangue, livrando de todo o mal, Deus. Em nome de Jesus Cristo, guarda, protege, Senhor Deus, em nome de Jesus. Meu Pai, eu te peço, Senhor Deus, que nessa noite, Pai, você venha fazer, Pai, a sua obra de milagre, de cura, de libertação, de transformação. Prepara os nossos corações para receber a sua palavra, Pai. Em nome de Jesus, eu quero denunciar tudo aquilo que se levanta contra a tua palavra. Em nome de Jesus Cristo, seja amarrado. Todo espírito opositor caia por terra em nome de Jesus. Abençoa essa internet, dá graça para que sua palavra seja ministrada e tudo que seja feito nessa noite seja para louvor e honra da tua glória. Em nome de Jesus. Amém? Grandes coisas tem feito o Senhor por nós, por isso é motivo de nos alegrarmos. É uma verdade, né? E a gente tem que crer nessa verdade. Essa palavra ela tem que ser verdade na sua vida. Eu tomei esse salmo para a minha vida porque um certo tempo, eu estava triste com algumas situações que estavam acontecendo com a minha vida. Aleluias. E aí o Senhor falou, começou a me trazer à memória experiências maravilhosas que eu tinha vivido com Ele, de suprimento, de livramento. E eu estava orando ao Senhor, pedindo a Ele que Ele intervesse naquela situação que eu estava passando, mas eu só estava falando da minha dor. E aí o Senhor começou, eu estava orando por algo, e o Senhor começou a me mostrar as coisas que eu já tinha vivido. E aí o Espírito Santo me ministrou. E eu comecei a mudar a minha oração. Em vez de ficar murmurando, dizendo, coitada de mim, eu comecei a pedir perdão ao Espírito Santo, pedir perdão e dizer assim, Pai, obrigada, porque o Senhor tem verdadeiramente feito grandes coisas pela minha vida, pela minha casa, pela minha família. O Senhor tem me sustentado, tem me protegido. E se eu estou aqui é porque suas misericórdias são inesgotáveis, eu não mereço. E o Espírito Santo começou a me ministrar que eu, com aquela oração que eu estava fazendo, eu estava sendo ingrata antes. E aí eu tive, né, pela misericórdia do Senhor, a sensibilidade de ouvir a voz do Espírito Santo e mudei a minha oração. E muitas vezes nós temos que mudar a nossa oração. Às vezes a gente fica no foco do problema, da nossa dor, e a gente, né, perde aquele tempo de entrar na presença de Deus e a gente entra de qualquer forma. Aleluia, Jesus. De qualquer jeito. E a gente quer que Deus sane, né, a nossa dor, que Ele resolva o nosso problema. E a gente começa a ser ingrato. Começamos a ser egoísta com as nossas palavras. E aí o Espírito Santo foi me trazendo um constrangimento tão grande que eu falei, Pai, me perdoa. Me perdoa, meu Pai, por tanto sentimento de ingratidão. E nós temos verdadeiramente que despertar para entender que Deus, ele não é, né? Ele não é um Deus que a gente se achega para ele no momento da nossa dor, da nossa necessidade só. Que a gente deve ter um particular com o Senhor. Que o Espírito Santo fale conosco nessa noite. Eu tenho uma palavra para compartilhar, está no livro de Gênesis, que significa origem, início, princípio, o livro da criação. Gênesis capítulo 6, a partir do versículo 13, que diz assim: Então disse Deus a Noé, no fim de toda a carne, vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que eu
desfarei com a terra. Olha só, né? Deus, ele começa a descrever a Noé. Se alguém tiver com áudio aberto aí, eu peço para fechar, por favor. Tem uma interferência. Deus, ele começa a dizer a Noé, né? Que ele viu a terra, né? Tanto pecado, que ele disse que ia desfazer, que a terra está cheia de violência, cheia de pecado, cheio de prevaricação, pornografia, tantas coisas terríveis que Deus, ele, a palavra vai dizer mais na frente que Deus, ele se arrependeu de ter feito a humanidade. Mas aí ele fala com Noé. E quem era Noé? Noé foi um dos últimos patriarcas, né? O último patriarca antes do dilúvio. Noé foi filho de Lemeque e neto de Matusalém. Deus viu em Noé algo diferente. Ele viu em Noé um homem diferenciado de uma população, de uma sociedade que estava ali corrompida pelos seus maus costumes, que estava desviado, que estava fazendo com que Deus ele, né, se sentisse enojado de tantas situações que estavam acontecendo aqui na Terra, que fazia com que fez com que Deus ele se entristecesse, que ele se arrependesse. E no meio de todo esse povo corrompido, Deus enxerga Noé. E ele começa a descrever, ele diz que Noé era um homem justo, um homem reto, um homem diferente da sua época, foi o que chamou a atenção de Deus. Porque no meio de, pense em toda uma sociedade corrompida, havia um homem que mesmo dentro daquela situação, né, todo mundo fazia aquilo que eles diziam normal. Ele tinha um comportamento diferente, ele era diferenciado. Eu quero te dizer que Deus ele está dizendo que eu e você, nós somos os Noés dessa época. E ele nos chamou para uma grande obra. Talvez você olhe ao seu entorno, né? Deus ele tem falado muito conosco sobre circunstância. Eu tenho ministrado sobre isso, que é algo que vai passar. É uma situação passageira. E nós, por seres humanos imediatistas, temos o mau hábito de olhar para a situação ao nosso entorno, para a tempestade, para os problemas, para o gigante. E quando a gente olha para a situação, esse problema só vai se potencializando, ele só vai ficando maior. E a pessoa começa a entrar em desespero, porque ela não vê saída para aquilo. Por quê? Porque a gente começa a enxergar no presente, a gente olha com o nosso olhar do presente e é, quer descrever o futuro, porque você acha que aquela situação ela não vai passar, que ela vai se perdurar, que ela não vai ter um tempo para acabar. Mas tudo tem um tempo determinado debaixo do céu e que Deus está no controle de todas as coisas. Talvez você não entenda o momento que você está passando, mas eu quero te dizer que Deus sabe da sua dor. Deus sabe é, do escape que você precisa, Deus sabe da provisão, Deus sabe da cura. Ele tem um tempo certo para dar. Mas nós precisamos fazer a nossa parte. A parte de Deus é o milagre. A nossa parte é o posicionamento, é confiar no Senhor, sem duvidar. E Deus enxerga esse homem, enxerga Noé, a sua família, e ali ele chama Noé. Ele diz para Noé construir uma grande arca. Noé ele poderia dizer: não, eu estou ouvindo, né? Estou ouvindo coisas. Como eu vou, né? Construir uma grande arca? Mas Noé ele teve a sensibilidade para ouvir a voz do Senhor. Você tem ouvido a voz de Deus? Ou o seu coração está preso nessas situações, nas situações que estão ao seu entorno, nos seus problemas, em uma enfermidade, em um problema de prisão espiritual, de alguém que é preso em vícios da sua família, alguém que você olha e você diz para esse não tem mais jeito. Eu quero te dizer que se teve jeito para mim, teve jeito para você, que você está aqui agora. Tem jeito para qualquer um.
que queira receber o Senhor como Salvador de Amém. sua vida. E Deus viu em Noé esse homem, e ele começa a dizer para Noé: faz para ti, olha, preste atenção em cada detalhe da palavra, porque tudo tem um propósito. Versículo 14. Faz para ti uma arca de madeira de gofé. Farás comprimentos na arca e a betumará por dentro e por fora com betume. E desta maneira farás de 300 côvados o comprimento da arca, e de 50 côvados a largura, e de 30 côvados a sua altura. Farás na arca uma janela, aleluias, e um côvado acabarás em cima, e a porta da arca porás ao seu lado. Far-lhe-ás andares, aleluias, baixo, segundo e terceiro. Porque eis que eu trago um dilúvio sobre as terras, sobre a terra, para desfazer toda a carne, em que há espírito de vida debaixo do céu. E tudo que há na terra expirará. Aleluia, glória a Deus. Deus, ele chama Noé e diz para Noé fazer uma arca. Deus está chamando Noé para que Noé venha exercer o seu chamado. Noé, talvez naquele tempo não tinha entendido, né? Porque Deus, ele pede para ele, né? Ele manda, pede não, manda ele, né? Fazer uma arca, e ele diz os comprimentos, diz tudo, cada detalhe como a arca teria que ser feita. E nós sabemos que Noé levou 100 anos para completar aquela arca, para fazer aquela arca. Olha só o tempo, né? Eu fiquei observando na leitura bíblica que a humanidade ela tinha um tempo maior de vida. E com o pecado, com o nosso pecado, Deus ele foi diminuindo nossos dias. Yeah. E aí a gente vê que a palavra de Deus é viva, porque ele diz que a recompensa do pecado é a morte. E a cada dia o homem vai perdendo mais um ano de sua vida. E por isso agora, por esse pecado, Deus ele estipulou que o homem viveria no máximo 120 anos. Só que nós vemos jovens descer a sepultura com 13, 10 anos, 14, é terrível, né? Não é isso que Deus ele quer para a humanidade, não foi isso que Deus ele sonhou para a humanidade. Mas o pecado estava tão grande, havia uma sujeira tão grande, imagina, a gente não consegue ter noção. Se hoje nós observamos como estão as coisas, as pessoas não respeitam outra, há uma banalidade em tudo. Eu fico observando, eu estava observando que o homem estava, né, ele estava só de sunga, andando pelo trânsito, numa BR, numa bicicleta, no meio de transporte. E aquilo me chamou a atenção. Eu falei, meu Deus, isso não é um atentado ao pudor, uma pessoa sair dessa forma, sem roupa, com traje íntimo, pelas ruas. Veja como está a mente, né, da humanidade. Se hoje nós enxergamos isso, e já é alguma coisa, hoje é uma coisa que as pessoas acham que, nada, que bobagem, está fazendo calor, e os homens eles saem sem camisa, né? É desconfortável para uma pessoa que tem o Espírito de Deus e está nos locais, você se sente incomodado, porque se você não se sentir incomodado, é porque tem algo errado com você. E o ser humano ele tem perdido os seus valores, os seus princípios. Mas Deus ele é um Deus de princípio, foi Ele quem estabeleceu os princípios. E quando você não se choca com as coisas que vêm acontecendo ao seu entorno, é porque tem algo muito errado. E aí eu fiquei observando, eu falei, meu Deus, o que passa na mente de uma pessoa, né? E aí logo a palavra de Deus vem dizendo que Satanás, o príncipe desse mundo, tem cegado o entendimento do povo. Gente, nós vemos tantas coisas berrantes, muitas vezes a gente aponta, né? Aponta para uma pessoa, mas a gente esquece de olhar para o outro lado.
o que que essa pessoa está passando? Qual foi a história dessa pessoa? Qual foi o ambiente que essa pessoa foi criada? O que que essa pessoa tem para dar? Será que ela tem alguma coisa ou ela só tem dor, só tem mágoas, só tem marcas na sua vida de mágoas, de dor? Eu fico observando o comportamento de alguns jovens que existem alguns jovens que eu trabalho com alguns jovens e eu fiquei observando. Tinha um que ele estava aguardando um outro, eles são pequenos, viu? Um outro sair da escola para que simplesmente ele pudesse bater. E ele se reuniu com mais quatro jovens. E nesse momento eu ia passando, estava chovendo muito, mas o Senhor me incomodou. Tem momento que o Senhor fala, vai ali em tal lugar. Eu falei, Senhor, em tal lugar, o que eu vou fazer nesse lugar? Mas eu vou. E aí, quando eu saio, eu vejo o que é que está acontecendo. E ali, naquele momento, eu cheguei e falei, o que você está fazendo para pegar o menino? Aí ele, não, porque ele fica, né, a palavra, o vocabulário que eles usam, me comediando, porque ele olhou para a cara dele, deu um sorriso, que ele não gostou, e por isso ele achou que ele poderia reunir um grupo de amigos dele e, né, agir de violência com aquele outro menino, independente do que ele tinha feito, mas isso não justifica como as pessoas elas querem agir, elas querem ser, elas são levadas, né, pelos seus sentimentos estão aflorados e ali eles querem se vingar. E assim estava aquela população, a palavra diz que a população estava, era uma violência tremenda, era uma fornicação, era ao ponto de Deus ele olhar e ver o ser humano como um ser desprezível e pensar: eu vou destruir tudo que tem na terra. Vou destruir tudo e todos. Mas ele viu Noé. E aí chama Noé para que Noé construísse essa arca. E ele vai dando, né? Ele vai especificando a Noé como seria essa arca. Quando Deus, aleluias, ele te chama para uma obra, eu quero te dizer que primeiro ele está trabalhando na sua vida. Quando a gente pensa que Noé foi chamado, a gente pensa logo, Noé construiu a arca, que a gente já sabe da história, Deus ordenou que os animais fossem até aquela arca, ele ordenou. Os casais de animais para que fosse, né, preservado cada espécie de animal e que Noé entrasse na arca com sua família. Mas a gente não vê por um outro ângulo. O tempo que Noé passou para construir essa arca. Deus primeiro estava trabalhando em Noé e na sua família. Porque para Noé construir aquela arca, ele precisava da ajuda da sua família. Teria que ter a participação de todos. Em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus. Teria que ter a participação de todos. E a primeira coisa que Satanás ele quer fazer é desfazer, né? A família, ele quer descaracterizar. A palavra disse que os nossos próprios inimigos sairiam da nossa própria, que os nossos inimigos, desculpe, sairiam da nossa própria família. E você veja quantos conflitos existem, filhos que não falam com pais, né? Pais que não falam com filhos, filhos que sofreram violências, pais que sofreram violência desses filhos, filhos que foram abandonados, pais que não tiveram também uma história boa, e por isso, né, vem uma situação de cadeias hereditárias na vida das pessoas, de maldição geracional na família, e as pessoas não entendem como vai acontecendo uma sucessão de miséria, de desastre. Quando você vai olhar a origem daquela pessoa, de onde ela veio, você diz, meu Deus, não tem ninguém nessa família que se salve. Você conhece algum tipo de família que você vê desse tipo, onde não tem nada, né? Aparentemente, você não enxerga nada, você enxerga que não tem mais jeito, que é uma destruição, você já começa a olhar até com nojo, né? Porque o pecado faz a gente sentir nojo. Mas que bom que o Senhor, ele não nos olha com os nossos olhos. Ele olha com olhos espirituais, porque ele vê em nós, ele vê a figura do filho, ele vê a figura de Jesus. Sabe, o sangue de Jesus, ele cobre aqueles que se entregaram ao Senhor. Então, quando ele olha para mim, para você, ele não vê, ele não nos vê.
Ele vê o sangue do filho dele, que foi vertido naquela cruz, por uma humanidade que somos nós, miseráveis, pecadores, ingratos. Mas Deus viu no meio de toda aquela situação, viu Noé. E Deus ali dá ordem a Noé para construir essa arca, e ele diz o comprimento e a largura que a arca teria que ter. Ele fala, aleluias, que a arca teria que ter andares, aleluias. Eram níveis, aleluias, glória a Deus. Um baixo, o segundo andar e o outro mais alto. Olha só, Deus ele está visitando hoje cada área de sua vida, a sua vida sentimental, a sua vida espiritual, a sua vida familiar, a sua vida ministerial, a sua vida financeira. Ele está visitando cada área. Aquela arca representava que Deus estava visitando cada área de nosso, desculpe, a divisão daquela área, daquela arca significava cada área de nossas vidas. E Deus estava ali visitando cada área. Imagine como Noé se sentiu construindo cada espaço. Será que Deus não estava falando com Noé? Eu tive essa experiência. Eu estou em uma grande obra de restauração na minha vida, mas em construção na minha casa. E cada etapa, cada bloco que eu colocava no lugar, cada material, Deus ele começou a trabalhar na minha vida. Ele começou a me mostrar, gente, Deus é maravilhoso. Ele começou a me mostrar áreas que estavam, né? Que estavam precisando de restauração, aquilo que estava quebrado, aquilo que precisava ser demolido para construir de novo. Em nome de Jesus. E todas as vezes que Deus ele nos chama para uma grande obra, uma grande construção, ele primeiro ele quer tratar conosco. E ali ele diz para Noé: olha, você vai calafetar, vai passar betume por dentro, aleluias, e por fora. Deus está dizendo a mim e para você: chegou o momento de você fechar as brechas. Eu não sei qual é a área da sua vida que Satanás ele tem trabalhado. Ele tem feito com que você se distraia, que você se afaste da sua família, que você pense que não tem mais jeito, que você pense, não, acabou, não tem mais jeito, vai morrer, vai para o inferno. Não, está repreendido em nome de Jesus. Amém. Deus é um Deus de amor e de misericórdia. E a gente não pode sentenciar ninguém, muitas vezes a gente faz isso. Esses dias Deus me ministrou falando na palavra de Apocalipse sobre aquilo que Deus abomina e falou de uma lista, Apocalipse 21, de pessoas que não vão entrar no céu. Uma lista de pessoas que vão descer direto para o inferno. E ele começa a falar os idólatras, os fornicadores, os homicidas. E ele falou de algo, os homicidas, não só aquele que tira a vida do outro, mas aquele também que odeia o seu irmão, aquele que aponta. E o Senhor me ministrou tão forte que eu falei: Pai, me perdoe. Deus estava ali falando comigo. Porque muitas vezes alguém faz mal a você, e mesmo você dizendo que você não deseja mal, mesmo no seu íntimo, você quer que a pessoa seja, desculpe, penalizada. E você ora: Senhor, faz, mostra que eu sou sua filha. E daqui a pouco a gente vai se perdendo. A gente acaba se descaracterizando do sentimento de Cristo, porque ele disse: orai pelos seus inimigos. Não quer dizer que você vai andar junto, mas que a gente ore como alma, para que essa alma possa ser salva, possa ser alcançada pelas misericórdias do Senhor. Porque nós queremos que Deus nos olhe, a nós e a nossa família, com olhar de amor e de misericórdia, com o outro, não. Quer dizer que tem salvação para mim, para minha casa, mas para as outras pessoas não. E Deus ele falou comigo profundamente: você precisa amar aqueles que te perseguem. E quando a gente fala de amor, quando Deus fala de amor, porque Deus é amor, ele é uma escolha, porque ele amou o mundo de tal maneira que ele deu aquilo que era de mais precioso. Deu o seu filho, né? Para que a gente não fosse destruído, para que a gente não morresse, mas que tivesse uma vida abundante. Então Deus ele já entregou o seu sacrifício.
E muitos de nós não queremos entregar nenhum sentimento no altar do Senhor. Queremos ficar com tanto lixo, com tanta coisa dentro de nós, com problemas, com conflitos, e quando você vai ver, pessoas estão brigadas dentro da família por bobagem, discutem por bobagem, por coisas, eu não gosto que você tirou algo do lugar, eu não gosto desse jeito. Gente, nós somos pessoas, nós somos diferentes, nós somos seres únicos. Cada um de nós temos uma característica diferente, por mais que você tenha uma forma física semelhante à outra, a personalidade é algo que é único em cada um. E a gente tem essa mania de querer que as pessoas ajam e pensem como nós. Imagine um conflito, né? Imagine Noé para construir aquela arca. Ele falava algo. Noé foi o primeiro arquiteto, né? Abaixo de Deus, que o primeiro arquiteto foi o Senhor que criou todas as coisas numa perfeição. E eu vejo que Deus deu a ele, né? Esse dom, porque ele começou. Imagine Deus falar: você vai fazer isso e você vai fazer isso. E ali ele ir construindo. Olha o tempo que precisou para ser desenvolvido, né? Aquele dom de Noé. E Deus ali estava trabalhando no íntimo da sua família, estava dizendo a ele: primeiro você vai começar, eu vou te dar as medidas, mas primeiro você vai fechar todas as brechas. Aleluia. Deus está dizendo para nós hoje que nós precisamos fechar a brecha. Eu não sei qual é o lugar que Satanás tem se alimentado, se você tem sentido a ira, se você explode, se você não tem tido espírito de mansidão. Deus está dizendo: feche essa brecha hoje. Porque o inimigo ele tem se alimentado, ele tem sussurrado no seu ouvido para que você diga palavras que venham ferir. Porque a gente não consegue se calar. Já viu isso? Você começa, parece que entra um vulcão em erupção dentro de nós, que a gente tem que dizer, tem que dar uma resposta. E ali, quando você vai ver, que você para pensar, já viu depois que acontece uma confusão dentro de casa, que você para pensar, você vê que você discutiu por causa de uma bobagem e Satanás fica ali, ó, aplaudindo, fez aquilo que eu queria. Em nome de Jesus, Deus está dizendo: você precisa olhar no seu íntimo. Você precisa olhar para dentro de si agora, para ver o que é que precisa, né? O que é que precisa ser fechado. Qual é a brecha que precisa ser fechada. E Deus ali falando com Noé, eu creio que Noé começou a olhar no seu interior. E começou a observar, né? Ali, aquilo que estava dentro dele, como era o seu relacionamento, só observar, porque a prova maior ainda viria. Deus, Noé constrói a arca e Deus diz a Noé: entra na arca, você e seus filhos e a sua mulher. E ele vai falando em ordem, para que cada um entrasse, né, nesse tempo. E lá a gente já sabe que os animais entraram, os animais foram enviados, e Deus fecha aquela porta daquela arca. Já parou para pensar por que Deus fechou a porta daquela arca? Porque uma pessoa presa numa situação, né, naquele ambiente, sem ver ali a luz do dia, porque só tinha uma janela, e a posição da janela era para cima. Tudo Deus ele usa de estratégia. E uma única porta que foi fechada por fora pelo Senhor. A porta foi fechada por Deus e a janela foi fechada por Noé. Cada, cada tópico da palavra, ela tem um significado. Deus, ele fechou aquela porta, mas ele guardou a família de Noé ali dentro. E aí começa uma outra parte da história. Como será que foi a convivência? A palavra diz que se passaram 7 dias antes do dilúvio começar. Imagine toda a ansiedade, toda aquela agonia, toda aquela incerteza, mas Noé estava ali firme. Imagine a esposa, os filhos perguntando: pai, cadê essa chuva? Cadê o dilúvio? Que não vem. Nós já estamos aqui há tanto tempo porque parece uma eternidade. Quando você está ali confinado no lugar. E Noé disse: Deus disse que vai chover e vai chover. E passando-se esse tempo, o tempo que foi estipulado, esses 7 dias, o dilúvio veio e houve uma destruição. E muitas vezes, né, você fica pensando, qual foi a quantidade, a abundância de água que houve nessa terra para que tudo fosse destruído? Você sabia que Deus ele abriu as comportas
as comportas dos confins da terra. Olha só, o abismo. Foram águas de baixo e águas de cima. E eu fico imaginando como que deve, como o volume dessa água, né? Porque quando a gente lê a palavra de Deus, você precisa entrar na história, você precisa participar da história. E eu começo a imaginar, e aquela família ali dentro, sem saber o que estava acontecendo, mas enquanto isso, Deus estava tratando conflitos. E naquele tempo que Noé estava ali construindo a arca, ele deve ter se deparado com muitas coisas dentro dele. Mas ele não tinha tempo, porque ele estava em uma grande obra, aleluia. Ele estava fazendo a obra do Senhor, ele estava exercendo o seu chamado. E ele ali não estava dando atenção para a família, mas chegou um momento que eles tiveram que ficar cara a cara. Muitas vezes a gente tem fugido desse momento. Muitas vezes a gente não consegue nem suportar a presença de um de outro dentro da nossa casa. Já parou para pensar nisso? Todo mundo tem uma situação. Se não é dentro da sua casa, é um familiar que é indesejável, que você não suporta. Quando fala só no nome, você já diz, ah, já vem fulano de tal, já sei o que, é que vai acontecer. Mas Deus ele nos chamou para fazer a diferença, porque Deus, ele primeiro, né? Ele começou a tratar Noé, para que Noé estivesse preparado, aleluias, para entrar naquela arca. E dali a família dele, né, pudesse ver aquele homem como um protetor, como um líder, como um homem que era guiado pelo Senhor. Preste atenção também, eu fui ministrada sobre isso. Naquela arca não tinha leme, né? A leme é aquilo que direciona o barco, que dá a direção. Porque quem estava na direção daquela grande arca era o Senhor. Deus, ele quer que você entre nessa noite nessa arca, mas ele não quer Amém. que você entre sozinho. Ele quer que você entre com a sua família. Ele quer que situações sejam restauradas hoje, em nome de Jesus. Um momento só, eu tirei aqui para ver se eu consigo botar, para não ficar vindo. Ele quer que situações elas sejam restauradas em nossas vidas, porque Deus, ele é um Deus de família. E quantas vezes nós desistimos? Todo mundo passa por essa situação. Não há quem não tenha uma situação mal resolvida de família, não há quem não tenha uma dor, né? Um trauma, mas Deus hoje ele está nos permitindo para que a gente venha enxergar aquilo que está dentro de nós. Você já viu que é mais prejudicado é quem guarda um sentimento de ódio, de raiva, de mágoa. Eu já tive tantas curas, gente, de tantos traumas, de, com a família, daqueles que deveriam proteger, guardar, e foram aqueles que machucaram, né? que, que desprezaram, que deixaram que deixaram ser aquela proteção, mas Deus sempre comigo dizendo: hoje eu entendo, eu nunca estive só, ele sempre cuidou de mim. Esses dias eu lembrei que quando eu era, né, pré-adolescente, que eu comecei a estudar fora, eu comecei a ter que me desenvolver, ir para a escola só, e aconteceu algo onde o motorista ele não permitiu, por eu ser de menor, entrasse no ônibus e perguntou, que ainda existia isso nessa época. Eu estava me lembrando disso esses dias, porque eu vi tantos jovens entrando, assim, bem crianças entrando com adolescente, tomando criança, tomando conta de outra criança, vindo da escola, né? Porque hoje em dia a vida, todo mundo, as mães estão trabalhando, e aí eles têm que andar, eles têm que ir para a escola. E aí ele não deixou eu entrar no transporte, eu passei horas na rua, não existia celular, não existia nada disso, né? E nem tinha como nessa época ter alguma coisa, porque a situação ainda era muito difícil. E aí eu fiquei ali naquele tempo, aí chegou o ponto de eu começar a chorar, eu chorava muito, e eu pedi a uma senhora, moça, me coloque dentro do ônibus, porque eles, né, eu ficava perguntando qual era o ônibus que as pessoas iam pegar, porque o motorista não quer deixar que eu entre só sem uma pessoa adulta. Fala que a senhora está comigo, né? Que eu sou algo da senhora, imagine. E aí eu fico pensando que Deus ele sempre colocou a mão na minha vida. Em outras situações, mas assim, quando eu era ainda muito pequena. E muitas vezes a gente pensa que a gente está sozinho,
né? Que existem situações de dor, de trauma que nunca vão passar, não. Deus, você não está só, ele diz que pode até uma mãe esquecer de um filho que mama, mas ele jamais vai esquecer de nós, porque ele é um Deus Emanuel, ele é Deus conosco, e ele diz que ele estará conosco até a consumação dos séculos, em nome de Jesus. E a palavra vai nos dizer, em Gênesis 13, então disse Deus a Noé, no fim de toda a carne, vindo perante, vindo perante a minha face, a violência, eis que desfarei com toda a terra. Deus disse que, por causa de tudo que estava acontecendo naquela terra, na terra, toda a violência, toda a maldade, toda. Pediu que ele também calafetasse, que colocasse betume ali. Ele estava usando como impermeabilizante para que as águas não pudessem entrar ali naquela água. Eu quero te dizer que as muitas águas não poderão te afogar, porque o Senhor é quem está cuidando. Deus ele chamou Noé, o chamado de Noé foi levar salvação para a sua família. E Deus está chamando você. Noé já não está mais aqui, Moisés já não está mais aqui, Davi já não está mais aqui, Samuel, todos que tiveram um chamado, mas você e eu, nós estamos. E nós precisamos ser hoje essa pessoa que vai levar salvação para nossa, através da nossa vida, Deus vai levar salvação. Amém. Através do nosso posicionamento. Quantas vezes a gente quer fugir desse ambiente, né? Mas Deus está dizendo não. Você tem que ficar aí com a sua família. Você tem que começar a observar. E eu comecei a observar uma pessoa que eu tinha um sentimento, que eu estava com um sentimento, algo que estava atrapalhando a minha vida de Deus me abençoar, algo que estava dentro de mim. Quando eu olhei para essa pessoa, eu falei, meu Deus, essa pessoa é uma pessoa miserável, uma pessoa digna de pena, miserável, espírito de miséria mesmo, né? Que eu estava xingando a pessoa, não. Uma pessoa desprovida da graça de Deus, escravo de Satanás, e Deus disse, pois é, o seu papel é orar. Nosso papel é orar por essas pessoas. Seja ele quem for, da nossa família, seja uma pessoa que te persegue, esse é o nosso papel. Deus dá uma instrução a Noé, dizendo como deveria construir a arca, que seria um lugar de abrigo, aleluia, para ele e para toda a família. Mas antes, Noé deveria fechar as brechas para que as águas da destruição, os problemas, a situação, a enfermidade, não entrasse e matasse a todos. Deus está dizendo: primeiro eu vou trabalhar no seu interior, porque eu tenho uma grande obra de salvação para realizar através da sua vida, aleluias. Deus, aleluias, deu à humanidade o tempo de 100 anos, deu a Noé a oportunidade de resolver conflitos em sua família, de betumar por dentro e por fora, de fechar as brechas, aleluias. A humanidade Deus destruiu, mas com Noé ele tinha um grande chamado. Eu quero te dizer que Deus ele tem um grande chamado na sua vida. O nome Noé significa, não é bem certo, é o que eles dizem, né? É um nome hebraico que significa Noa, fala repouso, descanso, através da sua vida, através da salvação que está em Cristo Jesus. Deus vai trazer nessa noite, aleluia, o repouso, o descanso e aquela situação que você achava que era impossível, Deus ele está transformando. Gênesis Amém. 5, 29. Lameque, seu pai, gerou a quem chamou Noé, dizendo: Este nos consolará acerca de nossas obras e do trabalho de vossas mãos, por causa da terra que o Senhor amaldiçoou. Olha como o plano de Deus vem antes. Aqui é no versículo 5, o próprio pai de Noé dá um nome para ele que significa, né, repouso, descanso, conforto. Deus, ele não faz nada sem antes ele nos despertar, ele nos avisar. O seu nome tem um significado que você precisa saber quem você é. Todos os nossos nomes têm um significado. Em nome de Jesus. Aleluias. Noé, no meio de uma sociedade corrompida, era perfeito nessa geração. Noé, ele andava com Deus, andava nos caminhos do Senhor. Noé, ele tinha intimidade com o Senhor. E por isso Noé ouviu a voz do Senhor.
Eu quero te dizer que Deus ele está nos chamando para uma relação profunda, uma relação de intimidade. Aquela janela era para o alto, para que Noé não olhasse para o lado. Se tivesse uma janela do lado, Noé ia ver o desespero das pessoas, o sentimento ia começar a mover, aquela água subindo, mas Deus colocou ali aquela janela para cima, para que ele pudesse olhar para o céu e dizer: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro, aleluias. O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Eu quero te dizer que o socorro para sua casa, para sua família, vem do Senhor. Noé é um homem justo, que mesmo naquela época onde a sociedade, uma humanidade estava corrompida, Deus achou graça em Noé achou graça diante de Deus, quer dizer, Noé recebeu um favor imerecido, algo que a gente não merece. Deus ele tem esse favor na minha e na sua vida e na sua casa. Se a palavra de Deus diz em 1 Timóteo 5, aleluia, isso foi o que Deus me ministrou, viu, gente? Se alguém não cuida de seus parentes, especialmente de sua própria família, negou a fé. E pior, é o pior do que um descrente. Deus está dizendo para mim e para você. São tantas obras que você tem feito, tantas orações, aleluia, até de madrugada você tem cuidado da sua família, você tem cuidado de quem está próximo de você, de pessoas que estão ali com a alma encarcerada. Muitas vezes a gente se enche de muitas coisas, são muitas coisas, eu preciso fazer muitas coisas na casa do Senhor, sim, a gente tem que servir. Mas como está a sua casa? A sua casa está em ordem? Quando Deus permitiu que Noé ficasse ali com a sua família, dentro daquela arca, era para que Noé colocasse em ordem a sua casa e ocupasse o papel de sacerdote. Uma pessoa pode ser servo de Deus, mas não quer dizer que ela seja perfeita, porque perfeito só o Senhor. E muitas vezes a gente tem a mania de apontar: ah, um servo de Deus é assim. Deus disse que ele era justo, que ele era íntegro e honesto, mas não que ele era. Ele andava na presença do Senhor. Por uma sociedade corrompida, ele era perfeito diante daqueles homens, porque no meio daquilo tudo, Noé, ele não se contaminou, como outros, como Daniel, no meio de uma Babilônia, no lugar de confusão. Ele não, ele ficou ali firme. Então, Deus está dizendo para mim e para você, nós precisamos ter um posicionamento diferente para que as pessoas vejam Deus em nossas vidas e eles possam ser tocados, eles possam ser salvos através do nosso testemunho de vida. Aleluia. Mateus 6,33, quando a palavra disse: mas buscar em primeiro lugar o reino de Deus. O Senhor fala: mas buscar em primeiro lugar o que é um reino? Onde tem um soberano, onde tem um governante, é você ser governado, porque aquela arca, aleluia, era governada pelo Senhor. Ela não tinha um leme conduzido pelo homem, mas ela tinha as mãos do Senhor, porque foram as mãos do Senhor que fechou aquela porta. E sabe quem é aquela porta? Por onde Noé e a família entrou? Jesus Cristo, o Salvador. A arca significa a salvação. E Deus, nessa noite, Ele quer salvar a minha e a sua família com posicionamento. Quando a gente busca ser direcionado, ser governado por Deus, a justiça de Deus vem sobre nossas vidas. Noé era um homem que era justificado pelo Senhor. Às vezes a gente acha que é uma pessoa, né, que é ali perfeitinha, que é todo... Não, ser justificado era Deus que justificou ele. E Deus ele está nos justificando nessa noite. E todas as demais coisas serão acrescentadas, tudo que você precisa, tudo que você necessita. Quando você coloca a Deus, quando você confia, Deus está dizendo: confia em mim. Vai acontecer no meu tempo, não desista. Seu posicionamento é você orar, é você clamar para a sua família, é você chegar, pegar ali uma roupa do seu filho, ungir, é você ungir o seu filho dormindo, não quer não, é você ir ali apresentar ao Senhor e insistir: meu Deus, eu sei que tudo podes e que nenhum dos seus propósitos, aleluia, serão frustrados. Meu Deus, toma a vida de fulano de tal, e você começar a profetizar: não, Senhor, quebra, fulano de tal é isso, não é aquilo que meus olhos estão vendo, uma deformação, não, eu sei quem ele é, o nome dele significa filho, ele é filho do Deus vivo. E são essas palavras que a gente tem, aleluias. Havia processos, ele tem etapa. Deus mandou Noé construir uma arca com medidas específicas, com ambientes, com andares, com áreas que precisavam ser trabalhadas no seu interno. Aleluias. Através da minha vida e através da vida de Noé, houve um novo começo. Deus está dizendo que através da minha e da sua vida vai haver um novo começo na nossa família. Porque através da vida de Noé,
uma nova humanidade nasceu. Aleluias. Eu quero te dizer que Deus está nos levantando hoje, porque Deus ele está falando que a gente precisa observar o ambiente que nós estamos. Observar, olhar a face dos nossos familiares, como é que eles estão, o que está dentro dele, qual é o significado, qual é a raiz do problema da pessoa ter tanta ira, tanto ódio, ou tanta insatisfação, ou tanta mágoa. Você precisa ter esse olhar, porque Deus te chamou para uma grande obra, para que você construa essa arca que vai ser direcionada pelo Senhor, onde sua família vai estar abrigada, abraçada pelo Deus da salvação. Amém? Feche seus olhos em nome de Jesus e vamos orar essa palavra. E que o Espírito Santo continue ministrando cada coração. Que o Espírito Santo possa agora visitar a sua casa, a sua família, os seus familiares, aquele que ninguém dá nada, sabe? Não tem mais jeito, acabou, é aí mesmo que Deus vai fazer. Ele vai fazer porque Ele é Deus. Ele vai fazer porque Ele é todo poderoso, porque não há impossíveis para Ele, porque nenhuma das suas palavras, aleluia, cairão por terra, porque agindo Deus nada nem ninguém impedirá. E Deus ele tem essa grande obra de cura, de salvação, de libertação, através de Jesus, através de nossas vidas que somos a imagem e semelhança de Jesus. Feche os olhos em nome de Jesus. Pai, eu te louvo e te agradeço por essa noite maravilhosa, pela tua palavra que nos traz cura, libertação. Deus continua trabalhando no nosso íntimo, que a primeira obra que o Senhor faz é conosco, para que a gente venha enxergar quais são as áreas de nossas vidas, Pai, que precisa de mudança, que precisa ser transformada. Meu Pai, em nome de Jesus, arranca de nós, Pai, todo sentimento contrário, nos ensina a amar aqueles que nos perseguem, aqueles, Pai, que nos olham com maus olhos. A tua palavra disse que a justiça pertence ao Senhor, o seu trono, a base é juízo e justiça, e é o Senhor quem vai fazer. Pai, não permita que a gente faça orações de vingança, dizendo que Deus vai fazer justiça, mas com sentimento, Pai, com um sentimento de amargura, com um sentimento de vingança. Não, Senhor Deus, tira de nós todo o lixo, Pai, Amém. que tem pedido que a sua presença venha. Meu Deus, em nome de Jesus, Pai, o Senhor ali mostrou a Noé que aquele tempo ele precisava ter comunhão com o Senhor, que não era só a obra, fazer a obra ali daquele jeito que ele precisava construir e acabar. Não, mas ele precisava ter tempo de comunhão com o Senhor, com a sua família, Pai. Em nome de Jesus, então, nos ensina agora a ser sal da terra e luz do mundo na nossa casa, nesse ambiente que está em trevas. Pai, dissipa agora todas as trevas, Pai, em nome de Jesus, vai em cada canto do nosso lar. Vai, Pai, no íntimo de cada um dos nossos familiares. Vai naqueles que estão na rua, que são usuários de droga, Pai. Que estão encarcerados, que a sua está encarcerada por Satanás com vício de alcoolismo. Quebra agora, Pai, de jogo, Deus. Em nome de Jesus. Vai arrancando toda a raiz de enfermidade, heranças malignas, maldição hereditária, situação, meu Pai, que trouxe prisão na alma, dores da infância, Pai, em nome de Jesus, que ficou marcada e que impede que a pessoa venha viver o novo do Senhor. Meu Deus, faz com que essas cadeias caiam por terra. Pai, em nome de Deus, eu oro por cada pedido que foi colocado, por cada nome que foi colocado. Eu oro por essa senhora chamada Ruth, que está com problema no pulmão. Meu Deus, faz esse milagre criativo agora. Dá um pulmão novo a ela, porque o Senhor é poderoso, meu Deus, em nome de Jesus. E o Senhor disse, se creres, verás a glória de Deus. E nós estamos aqui reunidos, Pai, como igreja do Senhor. O Senhor disse que na comunhão dos irmãos, o Senhor ordena a bênção. Ordena agora esse milagre, Pai. Que essa senhora que eu não conheço, mas o Senhor conhece, possa ser visitada agora com poder, em nome de Jesus, onde quer que você esteja, Ruth. Receba cura em nome de Jesus. E que pessoas também que precisam de um milagre nessa noite, Pai, sejam tocadas pelo seu poder. Rapaz, eu te louvo já nessa noite maravilhosa por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que o Senhor fará. E eu te peço, Pai, que cada uma das suas filhas e filhos possam colher frutos, meu Pai, porque o Senhor disse, Pai, dessa oração, se creres, verás a glória de Deus, e eu creio, e eu sei que eu vou colher. Então aviva a fé das suas filhas, Pai, e levanta elas com poder, que elas sejam nesse tempo, nessa geração, os Noés de sua casa. É o que eu te peço, e liga em concordância essa oração aqui na terra, seja ligado nos céus, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos. Eu peço a vocês que
Compartilhe essa palavra, eu vou deixar essa palavra gravada. Eu não estava nem mais fazendo isso, mas Deus disse: ocupa, faz aquilo que eu te chamei e começa de novo. Amém?